Olá, crianças, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a destruição do Império Inca e do Império Azteca. Eu falo destruição e não domínio porque foram realmente um massacre, né? O que aconteceu com esses dois impérios. Quando os europeus, crianças, começaram a chegar na América do Sul e na América Central, algumas coisas foram determinantes para que eles vencessem a guerra. Em primeiro lugar, pessoal, o Império Inca e o Império Azteca eram impérios que dominavam outros impérios, outros povos, outros grupos indígenas. Então, quando os espanhóis chegaram, muitos povos que guardavam esse ressentimento, que tinham raiva dessa dominação dos Incas e dos Aztecas, ajudaram os espanhóis. Em segundo lugar, os espanhóis tinham uma superioridade bélica. O que é isso? Eles tinham armas mais poderosas, eles tinham armaduras que podiam barrar as flechas, né? Armas de fogo que os indígenas não conheciam. E havia uma coisa também que muitos indígenas não sabiam o que era justamente o quê? Cavalos. Não há cavalos na América Central e na América do Sul. Isso foi trazido pelos europeus, quando eles chegaram. Então, para muitos indígenas, os cavalos, quando o homem estava montado no cavalo, para alguns deles surgiu a superstição de que talvez eles fossem homens de duas cabeças. Então havia toda uma mitologia, ao redor da chegada dos europeus. Também havia, crianças, uma ideia, de que, como a história era cíclica, que os astecas acreditavam nisso, de que talvez fosse o fim de uma era e a chegada dos deuses para finalizar essa era. Então, tudo isso vai, crianças, de um certo modo, contribuir para a destruição desses dois impérios. Por que eu estou falando isso antes? Porque todos esses efeitos aqui, vocês vão ver eles indiretamente e diretamente também, afetando a dominação dos dois lados. Então, para não ter que ficar falando duas vezes, eu estou explicando o que foi geral, nessas duas dominações. E aí nós vamos primeiro, falar da dominação do Império Inca. Tá bom, pessoal? O que vai acontecer na dominação do Império Inca? O Sapa Inca, o imperador, tinha morrido. E seus dois filhos, Atahualpa e Huasca, estavam lutando para saber quem conquistaria o império. Só que, no meio dessa luta, em 1527, Francisco Pizarro, que um conquistador espanhol, tinha tentado tomar o Império Inca, só que apesar dele ter mais armas, o Império Inca tinha mais gente. Então eles conseguiram expulsar os espanhóis. Em 1529, o rei da Espanha autorizou um novo ataque ao Império Inca, porque havia suspeita de que naquela região havia grandes quantidades de ouro e prata. Então, com 200 homens dessa vez, e com canhões e com várias armas, Pizarro partiu em direção ao Império Inca. E aí o que acontece? Em 1527, o imperador, o pai do Atahualpa e do Huasca, estava vivo ainda. Só que ele morre de varíola. A varíola, crianças, é aquela doença, a peste negra. Lembra que a gente aprendeu? A peste negra, ela se espalha muito rápido entre os indígenas, e mesmo doenças simples como gripe e pneumonia não eram doenças que os povos indígenas daqui tinham, das Américas tinham. Então, quando os espanhóis chegaram, essas doenças se espalharam muito rápido, porque eles não tinham anticorpos, não tinham como se proteger. E aí o que vai acontecer? Por causa disso, o pai do Atahualpa e do Huasca vai morrer. Vai morrer de varíola. Quando Pizarro volta para o Império Inca, volta para atacar o Império Inca, ele encontra essa guerra civil. E o que ele faz? Ele tenta fazer um acordo com um dos lados. Ele chama Atahualpa para conversar, mas acaba dando errado as negociações. E aí eles prendem Atahualpa. Atahualpa tenta fazer um acordo com Pizarro e fala: olha, eu te dou muita riqueza, eu vou te dar uma grande parte da riqueza do Império Inca, se você me ajudar, se você me libertar e me ajudar a assumir o poder. Só que ao invés disso, para demonstrar poder,
Pizarro enforca Atahualpa. E isso causa uma revolta muito grande. Os apoiadores de Atahualpa acham que a culpa por isso é de Huáscar. Por quê? Né, se o Pizarro não está do lado do Atahualpa, está do lado do Huáscar. Isso acelera a guerra civil, piora a situação. Com a piora dessa situação, da instabilidade, Cortés se aproveita e domina o Império Inca. Né? Com isso, ele toma o controle de todo o Império Inca. E aí nós vamos ter, né, as regiões como o Peru, como, né, como uma parte ali dos Andes, ela vai ser toda dominada pelos espanhóis para eles explorarem, né, ouro e prata. E no Império Azteca? Então, o Império Azteca era mais poderoso que o Império Inca. Era mais bélico, né, tinha mais poder militar, tinham mais homens, tinha uma cidade gigantesca, que era Tenochtitlan. Então, o que vai acontecer no Império Azteca? Em primeiro lugar, como eu falei, o Império Azteca e o Império Inca eram impérios que dominavam outros povos. E esses outros povos viram nos europeus uma chance de liberdade. Então, quando Hernán Cortés chega nas Américas, né, chega ali na região do México e tudo mais, ele começa rapidamente a fazer acordo com esses povos que eram dominados pelos astecas. Acordos de libertá-los em troca de apoio. E como ele conseguiu fazer isso? Então, havia uma moça de uma desses povos dominados, chamada Malinche. Durante a guerra com os astecas, Malinche foi presa. Durante a guerra dos astecas com o povo dela, ela foi presa pelos astecas e vendida como escrava para uma família. Então ela sabia falar a língua asteca, sabia falar a língua original dela e sabia falar a língua maia. Ela falava 3 línguas. Quando Cortés chegou, Cortés a tomou como escrava e tomou como amante, né? Mas ele forçava ela a ficar com ele. Né? Ela era tratada como uma escrava, era trancada numa gaiola e tudo mais. E aí Malinche foi responsável por fazer a tradução. Ela aprendeu espanhol e ela ajudava Cortés a traduzir e ir conquistando os outros povos, né? A usar o discurso dele para conquistar os outros povos. Ela foi a tradutora. E ela ajudou os espanhóis também a entender a cultura asteca e a cultura dos indígenas que viviam na região. Assim foi mais fácil para ele fazer esses acordos. Por causa disso, crianças, a Malinche é vista pelos povos indígenas daquela região como uma traidora, né? Como uma traidora. Ela é chamada de xingada, né? Xingada, a amaldiçoada. Né? E por ela ser vista como traidora, eles falam que ela tinha um romance com Cortés, o que não era verdade, como eu falei, ela foi forçada. Né? Falava-se uma série de coisas. E do final, depois da conquista, ela vai ser dada, né, para outro nobre que vai se casar com ela. Cortés até tem um filho com ela, mas Cortés já era casado. E esse outro nobre, né, tem esse casamento fachado com ela para manter as aparências e para dar para ela um ou outro título, uma coisa para dizer que ela ajudou, né, os espanhóis. E aí Malinche acabou virando uma maneira dos espanhóis dizerem que os indígenas queriam aquela conquista, queriam aquela dominação para pôr ordem nas coisas. E não foi bem assim. Né? Não foi bem assim. Mas Malinche, ela passou então a se tornar um sinônimo de traidora, né? Tanto que em alguns países de língua espanhola a palavra xingar é sinônimo de matar. E a palavra xingar é um grande palavrão. Né? Por causa dela, porque ela é a xingada, ela é a maldita. Hoje você tem um grupo de historiadores que está tentando fazer o quê? A redenção da Malinche, mostrar que ela não era esse monstro todo que as pessoas estão dizendo. E aí o que vai acontecer? Num primeiro momento, com essa ajuda de Malinche, com essa conquista de apoio dos espanhóis, né, eles conquistando outros povos, o apoio de outros povos, os astecas recebem ele bem. Eles não querem receber ele na base da guerra. Isso por quê? Montezuma, o imperador asteca, ele, pelo calendário, né, pelo calendário deles, pelas previsões, aquele era o fim do ciclo dele. Então ele acreditava que com a chegada dos espanhóis, o ciclo de dominação dele tinha acabado. Então para tentar, ele entende que ele já vai ser derrotado, que ele já vai ser conquistado. Então para poder aliviar as coisas, ele tenta ter um contato pacífico com os espanhóis.
Só que os espanhóis querem justamente a dominação. Então, o que vai acontecer? Os espanhóis vão responder atacando, né? Eles vão responder atacando. Depois que eles conhecem, aprendem sobre o Império Azteca, eles vão passar a atacar. Até que, finalmente, Cortés prende Montezuma, mata Montezuma. A morte de Montezuma foi muito brutal, né? Foi muito brutal. Acho que eu não vou descrever aqui, porque não vale a pena. Mas ele mata Montezuma na frente do povo azteca de uma maneira muito violenta. E aí o sucessor de Montezuma tenta uma reação, mas aí já é tarde. Por que já é tarde? Porque nesse intervalo entre chegar na Espanha, chegar na Europa, nas Américas, perdão, chegar da Espanha nas Américas e ir até o Império Azteca, a varíola foi se alastrando. E entra naquilo que eu já falei. Sem anticorpos, vários soldados aztecas morreram. Com a morte deles, crianças, nós temos um enfraquecimento muito grande do poder azteca. Então os aztecas tinham perdido os povos que eles tinham dominado, tinham armas menos potentes que os espanhóis conheciam a cultura deles, Montezuma demorou para ter uma reação, e para piorar, os exércitos estavam morrendo doentes. Com isso o Império Azteca é tomado, né? Tenochtitlan, que é a cidade deles, é completamente destruída, com a vitória de Cortés, uma das lendas de que, na verdade, ele seria descendente do deus serpente Quetzalcóatl, ganha mais força, então muitos se rendem por causa da superstição. E no fim das contas, a cidade de Tenochtitlan é destruída e começa a se construir em cima dela a cidade do México, né, que vai se tornar um dos principais centros do domínio espanhol em toda a região. Né? E a partir daí a Espanha começa a consolidar sua colonização sobre aquela região que a gente chama de América Espanhola. Né? E acredito que isso vai ser tema dos próximos PETs. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado, tá ok? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Grande abraço, até mais.